Olá, eu sou o professor César Abud e o tema deste vídeo é a previsão da demanda. Se você gostar, se inscreva no meu canal. Veremos neste vídeo o modelo de média móvel ponderada para prever a demanda. Da mesma forma que a média móvel simples, se sua série temporal é estacionária, você pode utilizar este modelo. Mas qual modelo utilizar? Bem, quem vai nos auxiliar a decidir são os indicadores de erro de previsão que eu expliquei no vídeo da média móvel simples, e vou repetir aqui neste modelo. No final, tem o link para acessar o vídeo da média móvel simples. Vamos à aula. Olá, neste vídeo iremos desenvolver um modelo da média móvel ponderada também para 2 períodos, para que a gente tenha um modelo comparável ao da média móvel simples que vimos no outro vídeo. Então, estou usando neste vídeo a mesma série histórica, de 2005 até 2020, com dados até 2019, onde eu preciso prever as vendas para o ano de 2020. Okay? Bom, o desvio, aqui eu mantive as fórmulas do desvio absoluto médio e do track signal, né? Track signal. E aqui nós temos a fórmula da média móvel ponderada. Como é que a gente vê essa fórmula? Então, a previsão do período T vai ser as vendas do período anterior vezes um fator de ponderação, ou um peso, mais o valor de 2 períodos anteriores, vezes o fator desse segundo período, e assim sucessivamente, de acordo com o número de períodos que a gente deseja fazer a ponderação. Ok? Então, a fórmula principal é esta aqui que está em amarelo. Então vamos lá, eu estou usando a mesma série que nós vimos no vídeo de média móvel simples e vamos utilizar aqui o Excel para fazer ponderação, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui. Do mesmo jeito, eu vou usar 2 períodos anteriores para poder calcular a minha previsão. Então, para calcular a previsão de 2007, eu vou utilizar o ano de 2005 e 2006. Então eu vou por aqui igual, vou abrir um parênteses, vou pegar o primeiro período, certo? Que vai multiplicar o fator 1. Okay? Vou dar um F4, né, para apertar a tecla F4 para fixar a célula, e vou somar aqui, ó, mais o segundo período, que seria 2006, vezes o fator 2. Okay? Também vou fixar para não termos problema. Okay? Bom, por que apareceu 0? Porque eu não coloquei os fatores de ponderação. Então vamos lá. Normalmente na média móvel ponderada, a gente dá maior peso ao mês mais próximo daquele que eu estou prevendo. Então, por exemplo, estou prevendo 2007, o ano de 2006 tem um peso maior que o ano de 2005 no meu modelo. Tá? Então aqui eu vou pôr o mês. Vamos ver aqui, só voltando aqui, na realidade o mês eu tenho que mudar, eu cometi um erro aqui, então aqui é o 20 e aqui é o 19, tá? O F1 é para o período mais recente e o F2 para o período anterior, ok? Então eu vou colocar aqui, eu vou dar um peso 0,8 e vou dar um peso de 0,2 para o período 2. O que é importante? A somatória desses fatores sempre tem que dar 1. Então imaginamos que eu vou fazer uma média móvel ponderada de 3 meses, tivesse o F3 aqui. Então somando F1, F2, F3, a soma tem que dar 1. Se eu tivesse 4 períodos, F1, F2, F3, F4, a soma desses pesos tem que dar 1 no total, ok? Então, uma vez feito isso, né, então, voltando aqui, ó, então eu peguei o C2, que é as minhas vendas de 2005, e multipliquei pelo peso F2, que é o mais antigo, e somei com o C3, que é multiplicado pelo fator 1, que é o peso mais recente, ok? Então venho aqui, copio e colo, vou até 2020, okay? E aqui temos a previsão para 2020. Então aqui tenho 5.455, que seria a minha previsão, utilizando a média móvel ponderada de 2 períodos,
com esses fatores que eu escolhi. Então, da mesma forma que eu fiz na média móvel simples, vamos traçar a média móvel, o gráfico da média móvel ponderada, ok? Inserir gráfico de linha, vamos deixar os pontos aqui destacados, e aqui eu tenho a média móvel ponderada de 2 períodos. Então, do mesmo jeito que a média móvel simples, eu tenho um erro que aí eu preciso calcular. Então temos que calcular os indicadores de erro, pelo menos o desvio absoluto médio, o desvio padrão e o TS, ok? Então o erro, voltando lá, a mesma coisa que no média móvel simples, eu vou pegar o que eu previ, menos o que efetivamente ocorreu, arrasto até o ano de 2019, e aqui eu vou calcular o primeiro indicador, que é o desvio padrão dos meus erros, né? Então é o DESV PAD-A, okay? DESV PAD-A dos meus erros, que deu 805. Nós estamos trabalhando com uma casa decimal, então eu vou deixar com uma, e depois aqui nós vamos para o erro absoluto. Então, recordando, né, a função ABS do Excel, que é o número sem o sinal. Vou copiar e colar. Vou fazer a soma desses meus erros absolutos. Então vou pegar os 13 erros absolutos. Também vou deixar com uma casa decimal para a gente manter o padrão. E se eu dividir a somatória, eu dividir por 13, nós temos aqui o nosso desvio absoluto médio do modelo, que é de 665. Então vamos pôr aqui. Aqui eu vou deixar verde, como foi lá na média móvel simples, para depois a gente fazer uma comparação. Da mesma forma, né, que fizemos lá no vídeo de média móvel simples, eu vou calcular o desvio absoluto médio de cada período. Então, né, recordando, eu vou pegar aqui a média do meu erro para o meu próprio erro aqui. E vou teclar F4 para fixar esse segundo, para ele calcular a média. Vamos deixar com uma casa decimal e copiar e colar. Arrastar aqui e nós temos, então, olha lá, vou deixar em amarelo também. Então, lembrando, né, aqui eu tenho o meu desvio absoluto do primeiro período do erro até o primeiro, uma média, né, do primeiro para o segundo, do primeiro para o terceiro, do primeiro para o quarto, e assim sucessivamente, até eu chegar no último ano, no último período da minha série. E aí o desvio absoluto médio vai ser igual ao que nós calculamos do modelo no último ano, porque ele vai pegar todos esses erros aqui. E por último aqui, para a gente manter, nós vamos pegar aqui o erro, né? Então está aqui a fórmula, o erro, não é o erro absoluto, é o erro dividido pelo desvio absoluto do período. Então vou pegar o erro aqui do ano de 2007 e dividir pelo desvio padrão do ano de 2007. Vou copiar e colar, vou arrastar aqui copiando, e aqui eu vou ter o meu TS. Lembrando que o TS é um indicador de viés do meu modelo. Ele precisa estar entre mais 4 e menos 4. Caso esteja passando desses limites, o modelo precisa ser revisto. Então vamos lá também traçar o gráfico do TS para a gente poder ver isso melhor. Né? No gráfico sempre é melhor para a gente fazer a análise. Então vou por aqui, e aqui dá para a gente perceber que também ele está entre 2, né? Basicamente um pouquinho mais do que 2, um pouco mais do que menos 1,5, ou seja, está entre menos 4 e mais 4, portanto o modelo pode ser utilizado. Então eu tenho que o meu viés está dentro dos parâmetros e o modelo pode ser utilizado, ok? Se eu pegar e comparar com o modelo de média móvel simples, que nós vimos no vídeo anterior, então vamos lá. Vamos pegar a média móvel simples. Então nós temos lá que o desvio padrão era de 1933 e o desvio absoluto médio de 782.
Aqui eu tenho a média ponderada de 805 e o desvio padrão de 665. Portanto, entre o modelo da média móvel ponderada de 2 períodos, utilizando esses 2 fatores de ponderação, e a média móvel simples, certo? O que deu menor desvio absoluto médio é a da média móvel ponderada, ok? Então, entre o modelo de média móvel simples e média móvel ponderada, eu vou decidir por utilizar este modelo, que esse vai me dar um erro menor na minha previsão. Agora, vamos ver o que acontece se eu mudar os fatores. Vamos dizer que eu vou dar um peso menor aqui para o ano anterior e um peso um pouquinho maior para o segundo ano anterior. Então, o que acontece aqui? Ele faz todos os recálculos, eu ainda estou... O TS já aumentou um pouquinho, né? Ok? Mas eu ainda estou dentro dos parâmetros. E continuo aqui tendo uma média móvel simples 782 contra a média móvel 704. Se eu reduzir, der um peso menor ainda para o ano anterior, um peso maior, 743 contra 782, ok? E aqui vocês podem ver que vai mudando o gráfico e a minha margem de erro vai mudando. Se eu der 50% para cada ano, então aqui é 782,5 para 782,5. O que aconteceu? Se eu der um peso igual para os 2 meses, ele vai dar o mesmo resultado que a média móvel simples, porque o peso está igual, né? Ok? Então, fazendo uma revisão, peguei a mesma série histórica, calculei através da fórmula, então, olha lá, peguei o ano anterior, 2006, 4.933, que é o C3 aqui, ó, multipliquei pelo fator 1, que seria o que tem o maior peso, certo? Mais o ano de 2005, 2 anos anterior, vezes o segundo fator, somei os dois, multipliquei, somei e vou calcular até a média. Então deixa eu só voltar aqui o original, 0,8 e 0,2. E aqui eu tenho que a previsão para 2020 foi de 5.455, vamos deixar aqui azul aqui, ok? E a média móvel simples 5.200. Então, entre o modelo de média móvel simples e média móvel ponderada, eu devo optar pela média ponderada. Por quê? Porque o desvio absoluto médio do modelo é menor do que o modelo de média móvel simples. Ou o desvio padrão também, aqui é 805 da média móvel ponderada contra 933 do desvio padrão da média móvel simples. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem colocar aí no comentário. Se não se inscreveram no meu canal, se inscrevam. Se gostaram, deem um like e compartilhem. Até o próximo vídeo. Obrigado.